Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e sportviseu.com. Em semana de festa rija para Viseu, para a cidade, para o Clube Académico de Viseu, a entrevista da semana, como não podia deixar de ser, é com Filipe Moreira, uma entrevista onde vamos passar pelo momento atual, pelo passado, pelo futuro e também por algumas questões pertinentes do clube, da cidade e também do futebol nacional, com um homem, Filipe Moreira. Antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite, um homem que pedia no início para entrar na história deste clube, na apresentação, e ao fim de alguns meses, de certeza absoluta, já tem lugar na história do clube. Bom dia, agradeço a vossa presença aqui neste estádio mágico e é um prazer muito grande estar a falar com vocês. É verdade, quando eu cheguei a Viseu, na conferência de imprensa da apresentação, nós falámos exatamente que era importante devolver a este clube momentos de grandeza. Obrigatoriamente, a história do clube obrigava que isso acontecesse. Mas isso são palavras de momento, são palavras ocasionais para muita gente, mas para mim não era. Para mim eram palavras que eu queria proferir com quase a certeza de realizá-las. Felizmente, hoje podemos dizer isso, confirmou-se a tese inicial, as minhas previsões felizmente correram bem, e o que é certo é que hoje fizemos toda a história. Não é o Filipe Moreira, é um conjunto de pessoas que fazem parte deste projeto, e dentro desse propósito sinto felicidade no rosto das pessoas, sinto alegria no seu interior e sinto os meus jogadores completamente realizados. Os meus jogadores hoje são muito mais felizes do que eram quando eu cheguei cá. Hoje são muito mais recompensados pelo esforço que tiveram, pela atitude diária que marcaram na relação treino-jogo, na exigência que eu tive com eles, na ambição, na liderança. Os jogadores foram, sinceramente, uma imagem que vai ficar na história daquilo que eu idealizo, que é o futebol a nível geral. O Filipe Moreira sempre achou que não seria bom dar muito ênfase à equipa em termos de comunicação, muito embora chamasse os adeptos. Depois disso, uma semana onde não parou, uma semana com muitas entrevistas a vários órgãos, uma semana muito movimentada, consegue finalmente, 15 anos depois, fazer regressar o Académico aos campeonatos profissionais. Está com um sentimento de dever cumprido? Estou com o sentimento que o profissional de futebol deve ter, um sentimento de realização, de prazer. Nós costumamos dizer, às vezes, quando fazemos as coisas, corram bem ou corram mal, tenho a minha consciência totalmente tranquila. É bom quando nós dizemos isto, mas se for num momento de felicidade, num momento de qualidade, melhor ainda para todos nós. E por isso o Filipe Moreira, nesta altura, sente-se realizado, sente-se emocionalmente mais forte, mais preparado. Mas sou a mesma pessoa que, quando cheguei aqui ao Académico, ganhando ou não ganhando este desafio, sou o mesmo, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes, e a querer cada vez mais ser melhor treinador e melhor homem, e estar preparado para não desiludir eventualmente as pessoas, ou eventualmente que as pessoas não fiquem também às vezes num grau de expectativa muito elevado e diz, afinal, Filipe Moreira é uma coisa e a outra, seja pela positiva ou pela negativa. Portanto, sinto-me a realizar um desejo pessoal de muitos anos, mas um desejo que foi finalmente conseguido numa cidade fantástica, onde, graças a Deus, aconteceu aqui. Toda esta festa, toda esta envolvência, falava na apresentação também que Viseu precisava de um clube representativo mais acima, noutro patamar. Era isto que esperava, ao nível de festa, ao nível de envolvência? Era isto que estava à espera? Era isto que Viseu precisava? Era, sinceramente. Esta é uma grande cidade. E não digo isto por simpatia. Vocês sabem que é uma grande cidade. Vocês sabem que temos aqui, nesta cidade, grande qualidade de vida.
As pessoas adoram futebol, gostam do seu académico. Há tanta história neste estádio mágico, há tantos momentos de glória, e há muita gente que não teve a oportunidade de ver isso. As gerações vão passando e ouvem histórias. Os netos, os bisnetos. Há uns anos atrás era uma loucura, este estádio estava cheio, este estádio vinham aqui grandes equipas, eram jogos fantásticos. O Académico era a equipa, seguir aos grandes, que tinha mais assistência. Isto é o que se ouvia sempre falar. Só que muita gente não tinha a oportunidade de apanhar o Académico num patamar semelhante, próximo, similar daquilo que as famílias falavam. E de repente, hoje já se começam a dizer outras coisas. Já se começam a dizer, para o ano já estamos na segunda liga, já estamos mais próximos da primeira, já vamos ter outras equipas e já vamos mais ao futebol. E já começa a haver a romaria para ir ao jogo. Já há problemas de estacionamento, já há problema dos bilhetes, já há problema para entrar em campo. Se chega-se um bocadinho atrasado, ainda não está muito bem isto ou aquilo. Agora já começa a haver um sentido mais crítico. Porque é que isto acontece e não pode acontecer? Porque quando o clube está numa situação de escalões mais inferiores, às vezes pode chegar-se em cima da hora que se entra, que não há problema. Às vezes pode chegar ao estádio e estão 200 ou 300 pessoas. Já não vai ser assim. Portanto, essa envolvência, essa paixão... Estavam mal habituados, não é? Graças a Deus passam a estar bem habituados agora. Agora venham mais cedo, cuidado com o estacionamento, preocupem-se com os bilhetes, vejam para onde é que vão entrar, convidem mais pessoas para vir, criem um ambiente familiar, tragam o filho, tragam o neto, tragam a família. É isto que se pretende novamente no Fontelo. E é isto, graças a Deus, que eu sinto que está a começar a acontecer. Nos últimos 3 jogos em casa tivemos ótimas assistências. As pessoas disseram presente e sinceramente às vezes quando entro aqui no retângulo e olho para as bancárias e digo assim, ainda não estou satisfeito, são muitos mas ainda não chegam para aquilo que eu quero e já são tantos. Porquê é que eu digo isto? Porque há tanta gente que ainda não vem que tem que vir, tanta gente que ainda está a passear ao domingo, que vai dar a voltinha de carro pela zona de Aveiro ou para a zona de Coimbra, e essas pessoas temos que nos alterar a rota. Em vez de ir por aí, não, domingo, já sei onde é que é, Fontelo. Domingo quem joga é o Académico. E porquê? Porque há respeito pelo passado, há respeito pelas pessoas, há respeito pela história recente, e as pessoas começam a sentir-se novamente apaixonadas. E quando estamos apaixonados na vida é tudo muito mais bonito, tem outro sabor. Fazendo uma retrospectiva agora com mais calma, para o passado, para a chegada do Filipe Moreira, foi uma chegada atribulada, não se pode dizer que não, até por causa da saída de Carlos Agostinho, que alguns adeptos, ou muitos dos adeptos não perceberam no momento o porquê, e que continua algum diferendo entre o treinador e a direção, mas em relação a essa chegada, sentiu o clube a tremer muito? Eu não senti nada de tremuras ou eventualmente problemas. Eu vou explicar porquê. Mas em relação também aos adeptos? Não, eu vou explicar porquê de uma forma muito simples. Eu, quando cá cheguei, falei com o meu colega e amigo, Carlos Agostinho. Quando subi a divisão, a primeira pessoa a quem eu liguei, fora do quadro de família, foi o Carlos Agostinho. Dentro do campo ainda. A dizer-lhe que a vitória também era dele. Tudo o que tem a ver com questões diretivas não tem nada a ver com isso. Era um assunto meu. Era um assunto que a direção é que teve com o próprio treinador antigo. E é normal, sendo um homem de Viseu, entre aspas, não é um homem que gosta do Académico e que é sócio, é normal que os amigos que ele tivesse aqui não tivessem gostado de algumas situações. São coisas que me ultrapassam, não tive nada a ver com isso, nem tenho nada a fazer comentários. A única coisa que sei é que quando entrei, primeiro dia, chegamos em casa com o Torizense, vi uma claque fantástica atrás da baliza. Ao intervalo, ouvi-os cantar o meu nome. Filipe Moreira, Filipe Moreira. E foi o primeiro momento que eu queria. E o primeiro momento de felicidade que eu tive aqui. A claque deste clube sempre disse ao seu treinador, sempre, que estava comigo. Sempre. E manifestaram-se de tantas formas, em tantas alturas, que sinceramente eu estou apaixonado pela claque do Académico. Eles podem gostar muito de mim, mas eu adoro aquela claque. Porque estamos a falar de um dia em que eu estou a acabar de chegar, não é? Eu lembro-me que
organizei um evento no Instituto Politécnico com o meu querido amigo Dr. José Alberto, presidente da Associação de Futebol de Viseu, e trouxe cá o Paulo Bento e o Leonardo Jardim, entre outras pessoas, Francisco Chaló, que agora está a treinar o Covilhã, também é meu amigo. Várias pessoas vieram cá nesse dia. E no final da sessão eu tive umas palavras, porque estava a treinar o Tondela, a dizer que queria muito que o Tondela subisse, mas queria muito que o Académico voltasse a um lugar que tinha que ser seu. Estavam lá muitos desses miúdos que hoje batem palmas e chamam pelo meu nome. Eles nunca mais esqueceram desse momento que eu tive com eles. E penso que foi esse momento que fez que eles percebessem que era o Filipe Moreira. Mesmo estando num rival, estava a dizer bem, com todo o respeito, naturalmente no Tondela, porque foi o meu presidente do Tondela na altura estava lá, ouviu isso com todo o carinho, eu manifestei esse apoio. Conclusão, tive uma claque fantástica. Nesse primeiro dia, senti-me como se estivesse em Viseu há muitos anos. E, por acréscimo, os sócios deste clube, dia a dia, os adeptos deste clube, manifestaram sempre um carinho enorme comigo. E acho que essa história de sair de treinador e entrar de treinador deixa sempre marcas, como é lógico, e muitas marcas. Eu não olhei para isso porque também tinha acabado de sair de outro clube. Portanto, percebi perfeitamente o que poderia estar a sentir o treinador que eu vim substituir, porque eu também fui substituído por alguém. A lei do futebol muitas vezes não passa pelos resultados, passa pelas relações que as pessoas vão tendo, boas ou más, e há momentos que nós temos que saber ultrapassá-los com elevação, com dedicação e procurarmos ser rapidamente mais felizes do que tínhamos sido, se calhar, no clube anterior. O Carlos não veio a treinar nessa altura, ainda não treinou, eu tive a felicidade de apanhar logo um projeto, mal tinha acabado de ser um clube, aproveitei, num lado não tinha sido tão feliz, no outro fui muito feliz. Isto é a vida do futebol. Não houve nenhuma relação ali entre um dia e outro? Não foi entre um dia e outro, foi no próprio dia. Portanto, foi de manhã que eu fiquei a ter a surpresa de sair. Não havia ainda nenhum contacto do Académico? Não. O que aconteceu é aquilo que se calhar muita gente às vezes pensa que é difícil de acontecer. É que as notícias são muito rápidas. E na segunda liga as coisas chegam mais depressa aos clubes. Porque sai na net, treinador do Covilhã sai nos telejornais, sai nos noticiários, e há muita gente que se calhar tinha interesse em mim e aproveitou essa oportunidade de ver-me livre para me buscar. É a lei da vida e o futebol tem estas situações. Ainda que não tenha sentido esse tal tremor, houve muitas coisas que mudaram no Académico de Viseu. Alguns jogadores históricos que saíram, o caso do Rui Santos, do Álvaro, mesmo a programação diária do clube passou para um regime de profissionalização. Para toda a estrutura, para os jogadores, isso foi fácil de aceitar? Não seria um problema meu isso. Para mim não era um problema, podia ser para eles, para os jogadores. Eu tenho as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas regras. Eu quando cá cheguei, fui apresentado pelo presidente e fomos fazer o primeiro treino para o relevado secundário e disse aos jogadores: são 7h30, nunca mais treino às 7h30 neste clube. Eu não. Porquê? Expliquei-lhes de seguida: amanhã, 10 horas da manhã. Quem puder cá estar para treinar, está. Quem não puder para treinar, a vida continua. Eu tenho estas ideias, quero subir divisão, quero ganhar este campeonato, quero ser profissional, não vou ser amador neste clube. E quem quiser adaptar-se à minha mentalidade e às minhas ideias, fica cá. Quem não conseguir, eu vou tentar salvar, vou tentar fazer tudo por tudo para que ninguém se vá embora daqui, porque sei que vocês têm empregos, mas eu não vou pensar em vocês, vou pensar em mim. Por muito que custa muita gente. Os jogadores, naturalmente, que não podiam ser profissionais, não ficaram contentes, como é lógico, porque estavam num clube que gostavam, estavam num clube onde já tinham subido divisão, estavam num clube onde estavam com algumas ligações de alguns anos. Mas, amigos, a vida tem que continuar e eu tinha que tomar opções. Às vezes há momentos que podem não ser tão positivos. Tentámos... Não foi um risco perder alguns dos símbolos do clube? Não, o risco era não subir divisão para a minha carreira. Isso é que era um risco muito grande nesse sentido. Porque depois diziam que o Filipe Moreira era um grande treinador, tinha grande qualidade, as equipas jogavam muito futebol, mas depois não subia divisão. Risco é uma coisa, eu não podia correr riscos.
Respeito é uma coisa que eu tinha a ter pelas pessoas, isso é um bocado diferente. E por isso, por respeito ao Rui, ao Álvaro, ao Luís, a todos os outros que estavam nessa envolvência, tentei ver até que ponto é que eles poderiam continuar a ser jogadores do Académico. Mas eles, por muita vontade que tivessem em ter e que tinham, por muita vontade que esses jogadores desejassem continuar no clube, a atividade profissional não permitia. Claro que eu não fiquei contente com essa situação, são outras questões. Não correr riscos e fazer as coisas à minha maneira é uma coisa. Ficar contente com a situação, sinceramente, não fiquei que incomodou-me inicialmente, porque nós não devemos desejar aos outros aquilo que, etc, etc, não é? Não queremos que nos façam a nós, não é? Portanto, eu não queria desejar mal a ninguém para ficar feliz. Só que era a única hipótese do clube ganhar um ritmo diferente de treino, uma qualidade diferente de treino, e tudo aquilo que era o processo de treino, toda a metodologia de treino que eu idealizava, toda a funcionalidade e a operacionalidade deste processo, tinha que ser assim. Portanto, grandes males, grandes remédios ou grandes soluções, teve que ser assim. O Álvaro foi felizmente, quando chegámos cá no domingo, antes de entrarmos para o Salão Nobre, o Álvaro teve um gesto muito simpático para comigo. Veio-me cumprimentar, é algo que eu também reconheço com muito carinho, e dá-me os parabéns. Eu disse, não, tu também subiste divisão. Porque estes jogadores subiram todos divisão, não é? Os jogadores começaram a época de início. De todos os jogadores que começaram aqui, todos eles, para mim, são campeões. Como é lógico. Por isso é que eu cumprimentei o Carlos Agostinho, a sua equipa técnica naturalmente, e todos os jogadores que passaram por aqui. Estas alterações foram decisivas. Na minha opinião, foram decisivas. Todas as coisas que fomos fazendo, teve sempre um rótulo. Querer ganhar para subir divisão. Com ética, com valores, com princípios, com referências, mas quem não pudesse encaixar-se nesta situação seria complicado. Eu vou dar 2 exemplos. Nuno Oliveira. Nuno Oliveira não era para continuar, porque também não conseguia. Fizemos o limite e os limites. Ele próprio, o atleta, fez tudo para que não se saísse do clube. Ótimo para ele. Infelizmente teve uma lesão que nós sabemos, não está há algum tempo afastado. Tem sido sempre convocado, mesmo não podendo jogar na nossa equipa. Tenho convocado sempre o atleta, sempre como 19º. Deixo sempre fazer parte do grupo, mesmo estando lesionado, porque é alguém que merece respeito. O outro, o Ricardo. O Ricardo até trabalha na Câmara, não conseguia também conciliar. O Ricardo Ferrar é alguém que eu gosto muito também, é um excelente profissional, é um miúdo homem de grande caráter. E dentro desse sentido, eu disse-lhe a ele, eu tenho que te salvar de qualquer maneira, tu não te podes ir embora. E esses 2 conseguimos salvar, por exemplo, mas que também não conseguiu. Agora os outros não houve mesmo essa possibilidade. Ciclo encerrado, mas continuo a dizer, começou naquele dia à noite, na minha opinião, o primeiro momento de vitória que o clube teve. Saída desses jogadores fez também com que entrassem outros jogadores. Essas contratações foram todas escolhidas pelo Filipe Moreira? Há uma coisa que é muito clara, para que ninguém tenha dúvidas. Eu tive a sorte de trabalhar e de estar a trabalhar com o presidente de um clube, o Sr. António Albino. É um homem que pode ter poucas palavras, não ter grandes discursos, mas é um homem de trabalho, é um homem honesto, é um homem que vive o clube como muito pouca gente que eu conheci no futebol. É um apaixonado pelo Académico. E todas as nossas conversas, todos os nossos planeamentos, todas as nossas reuniões, visaram sempre subir divisão. O presidente nunca me disse a não nada daquilo que eu lhe solicitei. Foi dos momentos mais marcantes que eu posso ter tido na minha vivência como treinador. Porquê? Porque nós treinadores queremos morrer com as nossas ideias. E por isso eu lhe dizia, presidente, é preciso mais este. É, mister, é presidente. Ok. É preciso mais aquele. É presidente. É presidente. É preciso fazer aquilo. Ok. E ele deu todas as condições ao seu treinador. Portanto, os jogadores jogam, os treinadores treinam e os dirigentes decidem bem. E as decisões dos dirigentes, em consonância com o treinador, foram sempre decisões coletivas que fazem com que o clube hoje seja mais feliz do que era há uns anos atrás. Há uma questão que é a do orçamento que possivelmente teria que ser alterado, mas que foi garantido por parte da direção do Académico que não seria alterado.
entraram se calhar mais jogadores do que aqueles que saíram, todos em regime de profissionalização. Afinal, o orçamento foi ou não alterado? Não tenho nada a ver com isso. Não sou matemático, nem sou contabilista. Sou treinador de futebol. O presidente é que o homem que gera essas situações e gera com qualidade. A partir daí, palavras levas ao vento. Há um caso concreto no plantel do qual os adeptos esperavam muito, porque falamos de Johnny, porque na época passada fez uma grande temporada no Sampdorense, que estava na divisão do Académico de Viseu, chegou por alturas de março a ser o melhor marcador dos campeonatos nacionais de futebol, e esperava-se evidentemente muito dele. Ele esteve para vir para o Académico no verão, chegou depois no inverno, teve ali uma entrada a pulso, teve o seu momento de glória em Anadia, e depois eclipsou-se. O que é que se passou com o Johnny? Nós temos 23 atletas. Se eu tivesse a falar de cada um deles, tudo aquilo que pensava, estávamos aqui horas e horas. Eu não vou particularizar situações pessoais ou situações de opções do treinador. Tenho as minhas ideias, tenho as minhas convicções. Os jogadores, felizmente, durante todo o ano, perceberam quem era o líder, respeitaram as minhas decisões. Às vezes podiam não estar tão satisfeitos, mas essas questões pessoais, porque é que joga este ou porque é que não jogou tanto, são coisas que o grupo sabe, que os jogadores sabem e ficam sempre para mim. Essa é uma imagem que eu também tenho. Na nossa casa falam-se as coisas boas e más. Fora de casa não demonstramos aos outros aquilo que por vezes também nós somos. Agora temos de ter sempre uma imagem de qualidade, uma boa aparência, uma simpatia, saber estar. Isso são coisas da vida de um cidadão. Na vida do futebol, ou da política, ou de outras áreas, em casa resolvem-se os assuntos e em casa arranjam-se as soluções. O Académico subiu de divisão e eu respeito todos os meus profissionais de futebol ao mesmo nível. Johnny foi um jogador escolhido por si? Toda a gente é escolhida por mim. Ok. Em relação ao grupo no seu todo, sempre se falou numa grande união. Acima de tudo, o que é que contou mais para essa união do grupo? Foi algo muito simples. Os jogadores adoram aquilo que fazem. Primeiro ponto fundamental. Nós devemos fazer aquilo que gostamos. Eles adoravam treinar. Se calhar, não sei, gostaram imenso dos métodos de treino. Se calhar, eventualmente, gostaram imenso do sistema tático. Se calhar, eventualmente, foram gostando das opções de liderança. Se calhar, eventualmente, foram gostando de ganhar, mais vezes. Se calhar, de repente, sentiram-se jogadores. Se calhar, de repente, sentiram-se mais felizes do que estavam. E, de repente, começam a acreditar. E quando nós temos questões de crédito pessoal, de segurança emocional, tornamos mais poderosos, sentimos outro tipo de condição para realizar a nossa situação. E o crédito é alimentado diariamente. E eles no balneário fizeram a diferença. Os capitães da equipa, o Calico, o Marco Almeida e o Tiago Gonçalves, foram importantíssimos na forma como geriram o balneário, na forma como eles souberam estar uns com os outros. E todo o grupo foi percebendo que nas regras de exigência, de disciplina, no rigor, na amizade, as coisas foram acontecendo. Os jogadores foram muito importantes na construção deste desafio. Algum exemplo concreto que possa sair cá para fora agora sobre essa mesma união de grupo, sobre essa mesma liderança também dos capitães? Existem tantas histórias, vou contar só uma, mas de muitas histórias que podiam mostrar o exemplo do grupo. O Nuno Oliveira estava hospitalizado. É normal os jogadores pontualmente pedirem ver um jogador, não é? Mas eles não foram um, nem dois, nem três. Fizeram-lhe uma surpresa e foram todos para o hospital. E fizeram o Nuno Oliveira chorar de uma forma como se fosse um bebê, não é? Esse é um exemplo daquilo que é unidade de grupo, daquilo que é coesão de grupo, daquilo que é o respeito por alguém que gostam, que no fundo é um colega deles. Esses exemplos vão alimentando o ego do próprio grupo e vão percebendo que afinal é mais do que um jogo que está em causa, é mais do que uma ação momentânea. Porque muitos deles, quando deixarem de jogar futebol,
vão pensar nas raízes que tiveram, nos momentos que passaram. E quando eles deixarem de jogar de futebol, nunca mais vão ter essa possibilidade a nível desportivo de fazer isto como está a acontecer. Por isso é que eu digo, é importante valorizarmos os momentos. E eles souberam valorizar muitos momentos desta natureza. Eles souberam dar esse exemplo daquilo que é um grupo, daquilo que é o saber estar. E há uma coisa que me orgulha muito, é que em muitos momentos, isto não é muito normal, mas em muitos momentos da época, eu às vezes perguntava, mas raramente alguém se chateia num treino uns com os outros. Já há tantos anos que tenho, não é? Há sempre uma picardia que quase que leva, quase que entram em vias de facto. Quantas vezes acontece isto durante as épocas que nós temos? Não sei o que é isso, nesta equipa. Pequenas azias, momentâneas, mas isso no final do treino tomam compensa e se passa. De resto, é um grupo forte, que sabe estar, que soube estar e que fez a diferença. Eles merecem ser campeões. Eles merecem ser felizes. Há pouco não quis particularizar em relação ao Johnny. Tenho que lhe perguntar em relação a Calico, e não tanto pela questão do jogador de futebol, mas da pessoa e do líder que ele é, porque não deixa de ser um símbolo também para a cidade, um símbolo do clube, capitão de equipa. Afinal, Calico, o que é Calico para o Académico de Viseu? Nessa situação que me está a dizer, não falando de opções, não falando de... Só do homem. Só do homem. O Calico conseguiu fazer uma coisa fantástica. E isso ele vai ter que guardar para sempre no seu álbum de recordações. Ele conseguiu perceber uma coisa lindíssima. É que além de ser um grande homem, além de ter grande caráter, além de saber estar na vida do futebol e fora da vida do futebol, até conseguiu perceber que joga em qualquer lado para o seu treinador. Seja lateral direito, lateral esquerdo, se fosse preciso jogar para a guarda-redes. Quer dizer que o treinador conseguiu, num determinado momento, inventar, no bom sentido, porque respeito muito o Marco Almeida, outro grande homem, outro grande senhor, outro grande momento que eu tive de relação humana com alguém, que são sempre recordações que vão ficar, e teria aqui falado, agora é o exemplo, não quer falar porque começa a falar de todos, falando do Calico. O Calico percebeu que o treinador queria muito contar com ele, e o Calico percebeu que tem muita importância nesta equipa, neste clube, nesta cidade, e foi uma das grandes surpresas que eu tive no futebol nos últimos anos, porque não conhecemos as pessoas e ao conhecê-la, neste caso, ficamos a gostar muito dessa mesma pessoa. Em relação até a isso mesmo, até ao que falou da adaptação do Calico, como é normal fazer as pesquisas antes das entrevistas, e estive a falar com um adepto que lidera um blog do Académico de Viseu, e ele gostaria de saber o porquê do uso de 4 centrais na equipa titular. Isso é muito curioso, eu vou dizer isto. Como estamos a gravar, ninguém vai ouvir, eu posso estar a falar à vontade. Não? Exatamente. Portanto, é uma situação, conversa de amigos, vai ficar por aqui. Se alguém me dissesse, num determinado momento, que eu tinha 2 centrais que estavam a jogar, o Calico e o Campinho, tinha o Tiago Gonçalves de fora, que foi sempre, nos primeiros jogos, suplente, não praticamente a ser pouco utilizado, e não tinha nada a ver com a qualidade humana, não tinha nada a ver com as qualidades que ele tinha, porque é outro grande homem, outro miúdo, que também está no meu coração naturalmente, porque é alguém que também tenho muito respeito. Já estamos a falar em 3, vamos passar já só faltam 20, não é? Mas nessa perspectiva, alguém num determinado momento teve um problema na equipa. Começou do lado esquerdo, do lado direito, e eu de repente fiquei sem os laterais que eram os titulares habituais. E a nossa equipa tinha, nos primeiros jogos, desde que eu aqui cheguei, tinha um problema nos lances de bola parada. Nós começámos a sofrer muitos golos de bola parada na parte inicial, embora sejamos uma das defesas menos batidas de todos os campeonatos nacionais. Nós estávamos a sofrer muitos golos nessa altura. Perdemos em Sinfãs de canto, foi com o São João de Ver, foi com o Sporting de Espinho. Já estamos a falar de 4 ou 5 golos dos 21 que temos feridos.
E eu fiquei preocupado com a situação e percebi, nos lances de bola parada tenho pouca qualidade, sofro muitos golos, não marco golos, e neste campeonato é importante ter uma defesa bem constituída, uma defesa forte nos duelos individuais. E como não tinha outra solução, dentro do quadro que me foi apresentado, tínhamos ido buscar o Tiago Pereira, percebi, se tenho um central de fora que tem grande qualidade, fui buscar outro, porque não perceber o que é que podem fazer dois jogadores que têm alguma mobilidade, alguma capacidade de movimentações ofensivas e que gostam muitas vezes de participar no jogo ofensivo, porque não perceber como é que a equipa se enquadra. E foi, na minha opinião, uma das grandes soluções. E para aqueles que falam, para aqueles, porque eu também leio e nunca respondi, nem nunca irei responder, respondo da seguinte forma: amigos, esta defesa e este guarda-redes ganhou o campeonato. O meio campo ganhou o campeonato. O meio campo e o ataque ganharam jogos. Volto a repetir, as defesas ganham campeonatos e os ataques ganham jogos. O nosso ataque ganhou muitos jogos e a nossa defesa fez com que a nossa equipa sofresse poucos golos e fosse uma equipa muito estável. E dentro desse equilíbrio foi a chave do sucesso, amigos. A estabilidade defensiva foi muito forte e a estabilidade ofensiva foi muito forte. Então, por que não mais tarde meter esses jogadores novamente na equipa? Se o Rodolfo é bom profissional, bom miúdo, grandes qualidades, se o outro também, o Marco, então por que não entravam numa determinada altura? Porque a equipa estava muito bem. E se ela estava muito bem, quem estava de fora não tinha tanto ritmo, havia que perceber toda a gente que o treinador não ia arriscar numa situação dessas. Esta foi a chave, na minha opinião, do sucesso. Se calhar, na minha opinião, volto a dizer, mas é ela que conta, por isso morro com ela, morri com as convicções, porque é que nunca fiz alteração? Agora, eu próprio, às vezes dizia, como é possível, Filipe Moreira, estás a jogar com 4 centrais? Brincadeira, isto não é real, isto não é normal. É normal, amigos. É real, amigos. Nós sofríamos golos, ganhávamos e marcávamos golos. Estabilidade, nos lances de bola parada, estabilidade nos movimentos ofensivos, qualidade que os jogadores apresentavam e grande segurança, para que é que eu ia inventar? Havia outras soluções? Se calhar havia. Subíamos de divisão? Não sei. Assim subíamos de divisão. Sem dúvidas para o treinador. Às vezes são fenómenos difíceis de explicar, mas que dão grande estabilidade. Mas muitas vezes nós também temos que olhar para o passado de algumas equipas, de alguns clubes, tantas vezes que foram feitas adaptações em grandes clubes, num jogador que não era lateral e era um central que jogava a lateral. Quantas vezes? Porque isso dava coesão, segurança e equilíbrio à equipa, porque era uma equipa que às vezes desequilibrava. Eu vou dar mais um exemplo para as pessoas perceberem. O nosso ataque é forte no processo ofensivo, mas se calhar a defender esses jogadores tem mais limitações. Se houver mais equilíbrio, mais segurança, eu vou, mas já sei que estou seguro. Eu posso falhar, porque já sei que tenho as costas seguras. São questões pertinentes, mas para vocês ficarem a perceber como é que nós às vezes pensamos, treinadores de futebol. Em relação ainda ao clube, ao plantel, e não querendo novamente especificar, mas Helder Rodrigues foi o melhor marcador da equipa, ou pelo menos até agora é o melhor marcador da equipa. É também ele, se calhar, a referência maior do ataque? Não vou por aí. Eu, na minha opinião, de uma forma muito, muito clara, a referência não é o Helder, a referência são todos. Não vou por aí. Qual é que foi o clique da época, o momento da época, o jogo da época? Mas eu quando digo o Helder, é mais um, eu agora estava aqui a dizer também, Exato, do meu bebé, do meu jogador, do artista, que naturalmente quando se tem tantos golos, há um grande trabalho, há uma grande época que o Helder fez, fantástica época. O Helder tem que estar orgulhoso daquilo que está a fazer e daquilo que pode fazer. Depende muito dele para dar a volta a muita coisa no futebol. Mas por isso é que eu digo, as referências para mim é a equipa, não é o treinador, não é o eu não existe, somos todos. Agora a época foi de qualidade para o Helder. Acho que existiram aqui alguns momentos determinantes, mas eu acho que um dos momentos negativos tem a ver
com aquilo que o nosso adversário também fez. E depois há um momento positivo, foi aquilo que nós fizemos. Um momento negativo que pode ter sido determinante para a nossa equipa relativamente ao nosso adversário. Foi quando nós perdemos em Toriz. Nós estávamos há 13 jogos sem perder. E nós perdemos em Toriz. E o Sinfãs estava a jogar em casa com o Tocha. O Sinfãs tinha 3 pontos de avanço antes do jogo. Se ganhasse ao Tocha, partindo do pressuposto, no final do jogo, se nós perdêssemos, ficava com 6 e vinha aqui a Viseu. Eles empataram esse jogo e foi muito pesado para eles aquele momento. Porque quando vieram aqui, e esse é o nosso momento de consagração daquilo que queríamos mesmo, nós aqui com os Sinfãs, mostramos aos Sinfãs quem nós éramos e aproveitámos alguma fragilidade que o adversário na altura estava a ter. Fomos fortes, fomos personalizados, tivemos qualidade no jogo, tivemos calmos, fomos uma equipa completa. E nessa altura ficámos a um ponto do Sinfãs. E logo na semana a seguir vamos ganhar a Coimbrões e os Sinfãs perdem em casa com o São João de Ver. Valeu bem mais que 3 pontos essa vitória. E valeu, e a tal prova da subida de divisão. Porque não foi 1-0, nem 2-0. Foi o 3-0 que nos permite já perder o último jogo, como é lógico, e sermos campeões. Portanto, esse foi o momento-chave. Claro que há outros jogos que são fundamentais. Até podemos dizer que o Tocha teve uma cota à parte. No fundo, todas as equipas têm, porque assim, o São João de Ver depois também teve, porque foi lá ganhar. O Operário também teve, porque no último jogo deu o empate, que foi o tónico para a nossa subida de divisão. Mas a realidade é, nós, por exemplo, quando fomos jogar com o Tocha, a primeira vez não tínhamos ganho fora de casa, uma única vez não tínhamos marcado um golo. E foi o primeiro momento que também queríamos dizer, na minha opinião, que para ser campeão tem que se ganhar fora de casa. Para ser campeão tem que se marcar golos. E foi o primeiro golo que fizemos fora de casa, primeira vitória fora de casa, que originou o arranque para as outras 6 vitórias que tivemos seguidas. Claro que o Lusitânia foi importante, o Cesarense foi importante, o grande jogo que fizemos na Diga foi importante, o jogo muito complicado em Pampilhosa, que mostrámos o grupo que tínhamos, mas penso que aquele clique para mim, que nós sentimos que algo estava a acontecer diferente, para mim foi com o Sinfãs. E depois, se calhar podíamos pensar, mas falharam com o Tocha depois a seguir. Está bem, mas o Tocha na altura já não era a mesma equipa que se calhar quando começou o campeonato. E demonstrou que estava a fazer uma parte final de qualidade e veio aqui e mostrou, com alguma infelicidade nossa, é verdade, tivemos a partir de uma certa altura, mas não foi um jogo conseguido, muita ansiedade na primeira parte. E na segunda parte... Mostrou-se muito desagradado no final dessa partida. Mostrei porque parece que o campeonato tinha acabado para muita gente e eu só perguntei, mas quem é que está em primeiro? Somos nós ou somos outros? Então nós estamos a gerir, entre aspas, um resultado, porque naquela altura interessa que é o Tocha que estamos a jogar. Não é mais um jogo e passa mais uma semana. E a prova está que, passados uns dias, jogámos contra o Espinho, que à partida podiam ser um jogo complicado para nós, que era, porque o Espinho tem boa equipa, tem bons jogadores, e ganhamos 3-0 de uma forma fantástica, o melhor jogo que fizemos em casa para mim, melhor ainda com os Sinfãs, e que fez com que a equipa voltasse novamente a dizer que queria dar um prémio a toda a gente. Do passado para o futuro, no final do jogo em São João de Ver, não quis falar evidentemente do futuro, agora um pouco mais a frio, podemos ver um Filipe Moreira na próxima época à frente do Académico de Viseu? Essas coisas não dependem de mim, naturalmente. Não. As coisas dependem de um conjunto de fatores. Não. Eu sei que estou feliz aqui. Eu sei que gosto imenso de Viseu. Gosto do clube, gosto dos amigos que já tenho aqui. Tem propostas para sair? Essas coisas são muito vagas. Eu vou tentar explicar, e vou dizer hoje pela primeira vez isto. Eu durante a época tive 2 convites para sair. Ninguém sabe isto. Primeiro foi quando cheguei cá. Ainda estava na pole position para assinar contrato, já tinha um clube interessado em mim. E, naturalmente, naquela altura nós pensamos, faço bem, faço mal, qual é que é melhor? E eu optei pelo Académico de Viseu. Depois, mais tarde, em competição, alguém lembrou-se do Filipe Moreira e eu entendi que não saía. Disse às pessoas, naturalmente, que tinham um clube. As pessoas do Académico nunca souberam isto, é a primeira vez também que estou a dizer isto. E nunca quis sair, porque acreditava que ia subir divisão e que se sentiam bem aqui. Eu, desde que me sinta bem, sou feliz. Por isso, Académico, futuro, o amanhã,
Quem não quer, agora é mais fácil. Quantos não querem vir agora para o Académico? Se o Filipe Moreira e o clube não chegassem a acordo, no passado já não era bem assim. Portanto, eu não estou preocupado com o futuro. Estou preocupado é viver este momento, gerir estes momentos. E estes momentos são bons. Fazem-nos nós pessoas mais equilibradas, mais racionais, porque somos os mesmos. Para os outros é que não, somos melhores, não é? Nós somos os mesmos. Mas falando do futuro também do clube, da cidade, muita gente na gíria, ou pelo menos no senso comum, dizia, também aqueles adeptos mais acérrimos diziam que o Académico este ano ou subia ou acabava. Acha que isso tem qualquer ponta de fundamento? O Académico vive bem e respira saúde? Olha, é assim, eu sei que este clube já teve, há uns anos atrás, alguns problemas, não é? E muita gente, se calhar, nessa altura dizia que o clube também podia não ter solução e acabou depois por ter, num determinado momento. Não é? Cada vez mais é difícil, na nossa sociedade, gerir instituições. As coisas não estão fáceis, a questão financeira cada vez mais está complicada em todas as áreas, em todos os meios, em todas as classes, e naturalmente os clubes cada vez mais têm problemas. E há clubes que conseguem ter mais soluções do que outros. Este clube tem a sorte de ter o presidente que tem, porque financeiramente tem havido um trabalho de grande qualidade da parte do presidente. Mas só eles é que sabem, o presidente e quem faz parte da direção, aquilo que será melhor e aquilo que é melhor em determinados momentos. Para este clube era importante a subida de divisão, porque para o ano a conjectura daquilo que vai ser a segunda divisão é muito mais complicado uma subida. Portanto, era o ano certo para se apostar, era a altura certa para subir de divisão. Agora, se o clube não subisse, então o que é que ia acontecer? Isso eu não sei, não é? Eu sei que o clube tem dado condições aos seus profissionais, tem dado as condições necessárias para que estejamos estáveis. Ninguém às vezes está bem, porque é normal, não é? Porque nem sempre se consegue estar a 100%, mas isto não é no Académico, em todos os lados. E o Presidente o que tem feito é procurar sempre, com rigor, tentar cumprir e dizer às pessoas que não vai faltar nada. E é isso que ele tem feito. E acha que a cidade já está envolvida com o Académico? Tem que ficar bem mais? A cidade já está é assim, vamos criar este cenário para vocês perceberem qual é a ideia minha ideia do treinador acerca disto. Calculem que havia uma senhora com muita classe e que alguém seduzia aquela senhora. E a senhora é o Académico. Classe, história, presença. Alguém queria estar mais perto, mas era difícil, porque a pessoa parece que não era acessível, o clube parece que não era acessível numa situação de segunda divisão. E de repente perceberam que era fácil de chegar ao contacto com a pessoa, que a pessoa era engraçada, era educada, era simpática e permitia que alguém aparecesse. E de repente há um namoro da parte de alguém com essa pessoa. Alguém consegue conquistar aquele coração. As pessoas estão novamente a entrar no coração do clube. As pessoas estão novamente a entrar no coração do passado que o clube teve. Portanto, as pessoas estão a ficar apaixonadas por aquela senhora. As pessoas estão novamente a querer amar aquela pessoa e tomar conta da pessoa de forma é nossa, aquela senhora. O clube é de quem? O clube é dos sócios, o clube é dos adeptos, o clube é daquelas pessoas que gostam do Académico. Portanto, a paixão, estamos numa fase de conhecimento, namoro, casamento a acontecer, e eu não quero só o casamento, eu quero uma grande lua de mel. Eu quero uma lua de mel fantástica para as pessoas. Eu quero que as pessoas cheguem aqui e sintam-se donas deste espaço, sintam-se felizes neste espaço. Isto vai demorar muito tempo a ser conseguido na totalidade. O primeiro passo, na minha opinião, foi dado, foi com a subida de divisão. Consolidar isto é a parte posterior. Como é que se consolida isto? Com uma equipa com qualidade. Como é que se consolida isto? Continuando a perceber as pessoas que se pode ganhar mais vezes, outra vez. E no ganhar mais vezes, estando numa divisão superior, vai novamente fazer com que venham mais 10, mais 30, mais 50 ou mais 100, e de repente há um conjunto aqui de fatores que vão originar que o clube vá crescendo, vá sendo maior, e então volta a ser aquele grande Académico do passado que as pessoas tanto sonham que aconteça. Agora é a minha vez de fazer um exercício. Vamos imaginar que eu tenho nesta mão
os corações de todos os adeptos do Académico de Viseu e da cidade, uma mensagem para a minha mão, ou para os adeptos, ou para o coração deles? Muito simples. Para encher esse coração são precisas vitórias, são precisas questões de orgulho, são precisas questões de respeito. Nesta altura, há que ter orgulho no Académico, há que ter respeito por estes jogadores, pelos treinadores, pelos dirigentes, aquilo que foi feito, e há que querer fazer uma coisa fundamental, encher esse coração de felicidade, dando uma prenda a estes jogadores no domingo. É um momento de, nesse coração, ser partilhado com o coração dos jogadores. Encham o coração de felicidade no domingo a esta gente que alimentou o sonho de tantas pessoas. Enchendo o estádio ou perto disso. Não sei se é possível encher um estádio, porque não é fácil. Eu uma vez disse numa conferência de imprensa, pensem que vem cá a Seleção Nacional. Calculo que vinha cá a Seleção Nacional. Era um jogo importante para o nosso país. A cidade mobilizava-se, mas vinha muita gente fora. Não era só com a cidade, se calhar, que se enchia o estádio, porque muita gente não poderia ver. Seriam as outras pessoas de fora que fariam com que o estádio ficasse cheio. Portanto, quem vem a este estádio, que traga um cachecol, que traga camisola preta, mas que venham, que venham sozinhas, que venham, que se puderem trazer alguém, que tragam. Portanto, podemos encher esse coração, o tal momento, o tal respeito, o tal orgulho de fazer parte desta família. E todos fazemos parte desta família, até vocês. Uma pequena rotação na entrevista, passando agora para um último tópico em relação à atualidade do futebol português, e começo pelo final da terceira divisão. Como um homem do futebol, um homem que andou sempre por segunda liga, por segunda divisão, terceira divisão, que comentário é que lhe merece esta situação? Olha, eu já uma vez, ainda ontem, quando estava na Bola TV a falar com o meu amigo Zé Manuel Freitas, falei sobre isso. Em Portugal fala-se muito de bola, mas fala-se pouco de futebol. As pessoas gostam muito de discutir futebol, discutir arbitragens e Benficas e Sportings e Portos. Vive-se muito à volta disso. Isso para mim não é a imagem que eu tenho, com todo o respeito. Para mim o futebol é falar de coisas que são importantes para o futebol. Falar de futebol é percebermos o que é importante para que um clube seja melhor. O que é importante para que haja maior qualidade num jogo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu não consigo conceber porque é que se paga tanto para se ver um jogo de futebol em Portugal. Não consigo perceber. Porque é que uma pessoa tem que ver um jogo de futebol da segunda divisão tem que pagar 8 euros ou 8,5 €. Acho que é algo que, na minha opinião, não devia existir preços dessa natureza. Portanto, os horários às vezes que os jogos se realizam, a forma como se afastam as pessoas do espaço desportivo, a forma como os estádios não têm condições, a maior parte deles, para apelar que a pessoa vá a um jogo de futebol, etc, teríamos aqui a falar muito daquilo que é o futebol. Eu acho que as pessoas do futebol, quem manda, vou dar um exemplo, Federação Portuguesa de Futebol. Nós fazemos um campeonato, eu nunca vejo ninguém da Federação Portuguesa de Futebol a ver um jogo nosso. Não vejo. Não sei onde é que eles andam. Com todo o respeito. E tenho a grande consideração pelas pessoas que estão na Federação Portuguesa de Futebol. Mas estou no banco, olha, está ali o vice-presidente da Federação. Está ali o presidente da Federação. Está ali o presidente não sei o quê. Não, está o presidente da Associação de Futebol de Viseu. Ele está cá. Está o meu presidente, está o presidente adversário. O que é que eu quero dizer com isto? Se formos ver um jogo do Benfica, do Sport, está lá o presidente da Liga. O presidente da Liga estava lá. Estava lá alguém da Liga. O que é que eu quero dizer com isto? De uma forma muito simples nós, na Federação Portuguesa de Futebol, temos que falar mais entre nós, treinadores, jogadores, dirigentes, pessoas do movimento associativo, pessoas da Federação. Temos que nos encontrar e refletir sobre aquilo que é o futebol português, aquilo que é necessário. Por isso, estas situações da terceira divisão, com esta alteração, é mais uma. De vez em quando alguém lembra-se, vamos inventar. Então somos uns grandes inventores. E às vezes prejudicam-se clubes, prejudicam-se equipas, são estudos. Mas estudos como? Os treinadores não são ouvidos porquê? Os jogadores não são ouvidos porquê? Não. Comigo, histórias que eu ouço às vezes, ninguém fala. Nunca fui ouvido. Mentira, o Paulo Bento só uma vez ligou para mim. O Paulo Bento perguntou-me uma opinião quando eu estava no Tondela, o que é que eu achava do campeonato da segunda divisão. Isso
foi um gesto de alguém, neste caso o selecionador, mas foi um exemplo há uns 2 anos atrás, bonito, mas muitos treinadores, muitas pessoas não estão envolvidas neste processo. Eu acho que há muito tempo livre da parte de quem está nos processos de liderança para podermos falar mais vezes, para nos podermos encontrar mais vezes. E essa questão da terceira divisão, nessas alterações, já houve tantas situações, daqui a depois de 2 anos, numa reunião qualquer que podem ter, acho que isso não é bom, vamos alterar outra vez. E voltamos depois à fórmula inicial, uma forma que nunca ninguém fez. Eu vou dar um exemplo. Eu era treinador do Olivais de Moscavide e ganhei o campeonato. Mas alguém entendeu que naquele ano que não tinha piada fazer um campeonato normal. Mas é dividir os pontos. Vamos fazer uma fase, depois dos 6 primeiros, ficam, os outros vão jogar para descer, e eu ganhei novamente esse campeonato. O segundo campeonato outra vez. Mas não chega. Não, isto é agir a ir a penaltis. Se as equipas acabarem empatadas, 2 têm que ir a penaltis. E eu não subi divisão por causa dos penaltis. Descame na cabeça de alguém. Este tipo de histórias da carochinha que às vezes podem fazer na vida das pessoas. Portanto, aquilo que eu quero dizer é cuidado com as decisões que se vão tomando. O futebol português precisa de cada vez demonstrar que a parte orgânica, a parte estrutural, a parte de planeamento, na minha opinião, por vezes cometem-se erros graves que não são os mais adequados para o futuro das instituições. Felizmente, Filipe Moreira, tiveste sorte este ano, porque já não há o primeiro lugar não subir, porque senão também era mais um ano que eu podia ficar em primeiro e não subir divisão outra vez. Vamos fazer uma liguilha, agora com 3 ou com 4 ou com 5, certo? É por causa disto que eu estou a dizer. Eu sou contra situações à própria hora, situações de inventar. Claro que há pessoas que, ao fazerem isto, estudaram muito este processo, mas acho que muitas vezes não têm acertado nas decisões que deviam tomar para bem do futebol português. E o futebol viziense? Do que conheces, já esteve em Tondela, agora no Académico de Viseu, não sendo uma pessoa daqui, qual é a avaliação que faz? Acha que a tendência é para melhorar, tendo 2 clubes agora nos campeonatos profissionais? Há o Sinfãs também, provavelmente subirá o Lusitano de Vilmoinhos para a segunda divisão. Acha que há condições, a curva é ascendente ou descendente? Primeiro só falar do Sinfãs, antes da resposta, por favor. Sinfãs fez um grande campeonato neste processo em que todos estivemos envolvidos. Queria cumprimentar o Flávio Neves pela grande campanha que ele fez e os seus jogadores. Fico triste por não poderem subir 2 ou 3 equipas, não é? Porque o Sinfãs merecia também esse prémio, mas a vida é feita disso. Eu já passei pelas situações. Quando acabei o jogo, falei com os meus jogadores. Mal acabou o jogo também, só consegui falar com o Luís Carvalho, os outros foi só através de mensagem. E para eles um abraço e que sejam felizes. Relativamente àquilo que eu vivo aqui do futebol, há uma coisa que é giríssima. Eu muitas vezes venho para o treino e digo assim, isto é fantástico. Há jogos às 9 da manhã, 8h30, 10h30, 11 horas, meio-dia, 1h30, 2, 3. Quando se entra aqui no fim de semana no Fontelo, é uma paixão absoluta. Há não sei quantos clubes aqui em Viseu, na formação, aqui na zona, e um deles está próximo, eventualmente, de subir divisão, o Lusitano. Eu espero que isso aconteça para o Lusitano. Não tenho uma relação com as pessoas e que ninguém leva a mal estar a dizer isto, mas também era giro mais uma equipa de Viseu estar envolvida nisso. Com todo o respeito para o meu querido amigo presidente do Castro Daire, que gostava também que o Castro Daire subisse, por ele, pelos Zé Lemos, mas pronto, como estou aqui, que subissem os 2, mas também não podem que suba um, não é? Mas relativamente à situação daquilo que eu estou a dizer, eu acho que há muita coisa que é do meu desconhecimento, não é? Como é lógico, não é? Eu só estou a observar a questão da paixão, a questão do fervor dos adeptos que têm pelas suas equipas. E dentro desse conceito, não sou a pessoa mais indicada para falar, mas dou os parabéns, que paixão existe, que fervor clubístico existe, que é bonito chegar ao Fontelo ao fim de semana e ver tanta gente em atividade desportiva. Aí eu tiro o chapéu a quem tem a responsabilidade que isto tenha acontecido. Parabéns a essas pessoas. Uma última pergunta. Há pouco falava do Sinfãs, que fez aquele trajeto muito do tempo em primeiro lugar, depois caiu.
Aconteceu isso com o Filipe Moreira em algumas épocas, nas últimas épocas, aliás. Aliás, eu cheguei a ouvir, e não levo isto a mal, mas cheguei a ouvir que era também o treinador do Quase, era o José Peseiro da segunda divisão. Mas este ano nós combinámos, o José Peseiro ganhou a Taça da Liga e eu ganhei o campeonato. Exatamente, portanto, acabaram-se os mitos. Nós acabamos com essa história. Combinámos os dois. Eu liguei para ele quando acabou o jogo. Passado 2 dias, ele ligou para mim passado 2 dias. Pronto, este assunto ficou resolvido, as pessoas já não podem falar mais. Arranjei outras histórias, mas falando de coisas sérias. Muito bem, falando de coisas sérias, a pergunta é simples. Finalmente feliz? Há bocado falei no Olivais em Moscavide, certo? Estamos a falar de uma equipa que ficou em primeiro lugar. Eu não fiquei em segundo nem em terceiro. Sim, mas... É um exemplo, hein? Mas fui campeão da Zona Sul. Agora fui campeão na Zona Centro. Isso ninguém me tira, não é? Falta a Zona Norte. Não subir divisão é uma coisa do Olivais em Moscavide, foi penaltis em confronto direto depois com a equipa da Zona Centro, foi diferente, mas fui campeão na Zona Sul. Vou analisar quantos pontos avançam, se foram 20, 25 ou 30 nos 2 campeonatos, que é uma coisa perfeitamente anormal. É normal e nenhuma equipa da segunda divisão até hoje fez tantos pontos, ganhou tantos jogos como aquela equipa. Isso é um orgulho que eu também tenho, é um registro que também fica marcado para mim. Mas quando eu fui para o Tondela, tive 27 semanas em primeiro lugar. Não foram 2 semanas. E foi na última que não subi 10 minutos do fim. Normal, se fazesse um campeonato desta natureza, também não é normal, meus senhores. Eu não me estou a meter em bicos de pés, eu estou simplesmente a responder com factos concretos pelo facto de não ter conseguido subir. E quando estive no Oriental, quando cheguei ao final da primeira volta, já era campeão da primeira volta, entre aspas. Depois houve alturas que era primeiro, o Torrense primeiro, eu segundo, terceiro, e andámos naquilo até à penúltima jornada, e na última jornada, se eu ganho o jogo e o adversário perde, eu subi a divisão. Isto quer dizer que andei sempre lá em cima, lá em cima, lá em cima. E agora no Académico foi o campeonato que fiz. É mau fazer isto? Não. Eu acho que não, deve ser mesmo mau. Um treinador, 4 equipas, andar sempre em primeiro, está sempre lá em cima, quase, uma vez primeiro, outra vez quase no último jogo, outra vez quase no último jogo, e agora subiu. Portanto, se analisarmos os 4 campeonatos, as pessoas dizem, este gajo deve perceber uma coisinha qualquer de futebol. Para andar sempre lá em cima deve ter algum valorzinho este Filipe Moreira. Cada um interpreta como entender. Eu sei que tenho orgulho em 4 clubes ter feito esses 4 grandes campeonatos. Em 2 fiquei em primeiro, em 2. Nos outros não subi divisão na última jornada. Depois de muito tempo estar em primeiro. Tenho muito orgulho naquilo que tenho feito a esse nível. Sou muito feliz, mais hoje do que era, por conseguir aquilo que, com todo o respeito e humildade, já merecia há muito tempo. Já merecia que isso acontecesse, na minha opinião. E este ano aconteceu, felizmente. Muitos parabéns pela subida de divisão. Oxalá continue a levar o nome do Académico mais além. E da nossa parte foi a entrevista com o Filipe Moreira, o homem do momento em Viseu, na cidade de Viseu, que conseguiu 15 anos depois fazer com que o clube regressasse aos campeonatos profissionais. Voltamos numa próxima oportunidade. Um abraço. Até lá.